chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para o dia de hoje se encontra em Salmos, capítulo 37, verso 23, na parte A, que diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Glória a Deus. Queridos, existem estações em nossas vidas em que tudo parece sair do lugar. Os planos que nós construímos com tanto cuidado, muitas das vezes, eles não se cumprem. As portas que pareciam certas, elas se fecham absolutamente sem explicação. E os caminhos que nós percorremos, simplesmente eles mudam de direção. E no meio disso tudo, nosso coração chega a questionar, não é verdade? Nós perguntamos: Deus, o que está acontecendo? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado, Senhor? A sensação é de perda de controle, a sensação a qual nós nos sentimos em meio a esse cenário. Como se nossas vidas se encontrassem desorganizadas, sem sentido e talvez até sem rumo. Mas, queridos irmãos, há uma verdade espiritual que precisa ser compreendida por cada um de nós. Nem toda mudança de rota é um erro. O deserto, os ventos e até mesmo as tempestades que nós enfrentamos em nossas vidas, às vezes não é nada mais e nada menos do que as mãos poderosas de Deus nos reposicionando e nos preparando. Porque, queridos irmãos, é importante que nós compreendamos que Deus ele não trabalha apenas com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós percebemos à nossa volta. Deus também ele age no invisível. Ele age conectando caminhos. Ele age nos livrando dos perigos mais diversos que surgem em nossos caminhos, de maneira que nós nem mesmo imaginamos, nem mesmo percebemos. E além disso, Ele prepara cenários para que nós possamos alcançar os propósitos de Deus em nossas vidas. É importante que nós entendamos que Deus, Ele enxerga o final desde o início da nossa caminhada. Ele conhece detalhes os quais nós não conhecemos. E enquanto nós tentarmos entender o hoje, o agora, Deus, por outro lado, Ele já está organizando o futuro. Deus está trabalhando o cenário para que nós alcancemos seus propósitos, alcancemos as suas promessas em nossas vidas. Como exemplo, eu quero citar aqui para vocês, nossos amados ouvintes, a história de José do Egito. A história de José é uma das histórias que são uma das maiores provas do agir de Deus, de como que Deus age e de como que tudo, apesar dos pesares, por mais adversidades que a pessoa enfrente, nada sai do controle das mãos de Deus. De uma forma ou de outra, os propósitos de Deus, eles alcançam nossas vidas, desde que nós nos mantenhamos no centro da vontade e do querer da vida dele. José ele era apenas um jovem quando Deus revelou a ele alguns sonhos proféticos. E não eram sonhos quaisquer, irmãos. Eram sonhos grandes. Eram sonhos de que um dia ele governaria sobre toda essa família, seus irmãos, até seus pais se prostrariam em reverência diante dele. Sonhos que eram propósitos de Deus para a vida deles. Mas logo depois dessa promessa, uma linda promessa, uma promessa de vitória, uma promessa positiva que Deus dá
através de uma revelação de sonhos para José, logo após esse sonho, vem o processo. Seus próprios irmãos, motivados por uma inveja, eles o rejeitaram. Aqueles que, na verdade, como irmãos mais velhos dele, deveriam protegê-lo, ao invés disso, o feriram. José, ele foi lançado em um poço, um lugar escuro, um lugar solitário, um lugar sem saída. E talvez ali eu e você, nessa situação, teríamos pensado: Deus, foi para isso que o Senhor me deu aquele sonho? O Senhor revelou um sonho para mim, de repente eu estou no fundo desse poço. Eu estou vivenciando exatamente o oposto daquilo que o Senhor me mostrou, exatamente o oposto da promessa que o Senhor fez na minha vida. Talvez eu e você nessa situação, queridos irmãos, nós teríamos questionado Deus. Mas algo importante para que nós possamos compreender hoje é que o poço não é o fim. Não é o estágio final da vida de José. Não é o estágio final na minha e na sua vida. É apenas o começo de uma caminhada. Depois disso, José ele foi vendido como escravo. E ao ser vendido como escravo, veja só que mudança de vida. Ele saiu da casa de seu pai para servir uma casa estranha, de um homem chamado Potifar que o comprou. Ele continuava sendo escravo. E ele servia Potifar naquela casa. Ele servia, e como Potifar foi vendo quão ele era caprichoso em cada atividade que ele realizava, o quanto Deus o prosperava, abençoava tudo aquilo que José colocava às suas mãos, ele foi o promovendo. E no final das contas, todos os bens de Potifar, com exceção de sua esposa, estavam sob o comando, sob o cuidado de José. Então, nós começamos a ver um cenário de mudança. De escravidão, José começa a ser exaltado, começa a crescer. Então, aparecia que as coisas estavam caminhando, estavam melhorando. Mas aí, de repente, tudo muda. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo e José foge. E para não ser descoberta, a esposa de Potifar o acusa José de tentar violentá-la. José, ele é injustamente acusado, ele é condenado sem ter nenhuma culpa, e ele vai para a prisão. Agora não é mais um poço, é pior, é uma prisão, mais profunda, mais dura e mais longa. Essa nova realidade de José. Humanamente falando, estava tudo dando errado. Estava tudo dando errado na vida de José. Mas espiritualmente, Deus estava alinhando tudo. Tudo estava sendo alinhado para que o propósito de Deus se alcançasse, atingisse a vida de José. O poço, queridos, não foi queda. Foi uma transição, foi um posicionamento. Porque a partir do poço ele foi vendido como um escravo, para que ele pudesse ir no local onde era necessário que ele estivesse. Porque a promessa de Deus é que ele se tornaria, como a gente vai ver no final da trajetória de José, que ele se torna governador do Egito. Então a primeira coisa que é necessária é que José estivesse no Egito. A escravidão, ela não foi uma derrota, ela foi uma escola. Porque ali na casa de Potifar, José aprendeu a administrar. E a prisão, ela não foi um abandono, ela foi uma preparação. Porque José teria que aprender a administrar na escassez. E onde há maior escassez do que na prisão? Não é verdade? Então nós vemos que em tudo Deus estava trabalhando na vida de José. José estava sendo capacitado. O caráter de José estava sendo moldado para que quando chegasse o momento da promessa de Deus se cumprir na vida dele e ele se tornasse governador do Egito, ele pudesse ali colocar em prática tudo aquilo que ele havia aprendido ao longo de todos esses anos. E a gente vê que lá no final,
Aquele que era um prisioneiro, ele se tornou um governador. Aquele que foi esquecido naquela prisão, ele se tornou indispensável. Aquele que chorou tanto em secreto a cada momento, a cada dificuldade que ele enfrentava, ele passou a governar em público. E no final, a gente vê que tudo vem às claras. Quando finalmente José olha para trás, ele entende todo o processo poderoso e maravilhoso que Deus operou na vida dele, em cada adversidade que ele enfrentou. Onde ele diz para seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus converteu tudo isso em algo bom. José ali, ele entendeu que nada que ele vivenciou foi uma perda. Nada foi em vão. Nada saiu em nenhum momento do controle de Deus. Tudo fazia parte de um plano maior, o plano de Deus na vida de José. Aqui está a grande revelação. O mesmo Deus que governava a história de José, ele continua governando hoje a minha e a sua vida. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo à nossa volta, creia, Deus está escrevendo algo novo na sua vida. É importante, queridos, que nós aprendamos, que nós compreendamos com essa história de José, que nós convertamos esse aprendizado através dessa palavra em atitudes práticas na nossa vida. É importante que nós compreendamos que nem todo não é uma derrota. Pode ser também um direcionamento de Deus. Às vezes aquilo que eu e você não compreendemos que está acontecendo, tudo aquilo está convertendo em algo bom e positivo na nossa vida. Tudo isso será futuramente um testemunho que será usado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pode ser um processo necessário para que eu alcance a promessa de Deus na minha vida. É importante que nós compreendamos, queridos, e que nós confiemos no agir de Deus na nossa vida, mesmo sem entendermos. Por isso, eu convido você, não olhe o cenário à sua volta. Não olhe com os olhos carnais as adversidades, os problemas, as dificuldades. Olhe para Deus. Olhe para o alto. Eleve seus olhos para os montes. Olhe para o alto, porque o Senhor é o teu socorro. É Ele quem te guarda, é Ele quem te conduz. Permaneça obediente e fiel a Ele, e tudo demais Ele vai cuidar da sua vida. Eu quero te convidar a orar juntamente comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que neste momento nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, eu quero louvar, glorificar e engrandecer o Teu nome. Eu agradeço a Ti por essa oportunidade que tenho de estar aqui, Pai, ministrando a Tua palavra para os Teus filhinhos que ouvem neste momento. Senhor, nós entregamos as nossas vidas e os nossos caminhos a Ti. Mesmo, Senhor, quando nós não entendemos o que está acontecendo à nossa volta, que todos nós possamos confiar em Ti. Que nós possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, perseverar. Que nós possamos manter-nos fiéis a Ti a cada instante. Senhor, alinha os nossos passos. Corrige, Senhor, as nossas rotas. Senhor, nos conduza para o centro da Tua vontade e do Teu querer. Senhor, nós rejeitamos de nossas vidas todo sentimento de ansiedade, todo sentimento de frustração, tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, Pai. Nós repreendemos de nossa vida no nome do Senhor Jesus. E, Pai, que nós mantenhamos sempre no centro dos Teus propósitos para a nossa vida. É o que nós Te pedimos humildemente neste momento de oração. E nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.